Angela e Vander, tem uma pergunta bem importante para vocês. Muitos acompanham a trajetória da Angela, né? Muitos anos. A gente sabe que tem um grande homem por trás disso, né? A era da internet, muito se fala em resultados. E eu quero começar essa pergunta um pouquinho diferente. O que vocês estão planejando que as pessoas ainda não conhecem de vocês? Quais os próximos passos aí? Vou deixar você responder, meu bem. Você que tá mais por dentro dos nossos. Muitas vezes, né, Lu? Às vezes a pessoa, bem você falou, né? Por trás de um grande homem, de uma grande mulher, sempre tem o parceiro ali, né? Isso. E muitas das vezes o Vander sabe das coisas e decide as coisas, né? Lógico que a gente sempre conversa, mas a gente tá tão alinhado nas nossas coisas que muitas vezes ele já fecha algumas parcerias, alguns negócios, palestras, e depois eu só fico sabendo. Então, né, eu só sei que tá lá na agenda o nosso próximo compromisso, né? Então eu vou deixar para ele responder essa pergunta. Ah, que legal poder falar um pouco disso. Essa construção, né, da carreira da Ângela, né, desse negócio, esse ecossistema de negócios, ele tem assim alguns pilares que são fundamentais e que são fundamentais em todos os negócios que deram certo e que passam pela grande prova, que é a prova do tempo, né? E todas as coisas em que nós nos envolvemos, elas sempre são visando longo prazo, sempre são pensando em ter algo para além daquele primeiro momento. E a prova disso é, em primeiro lugar, o nosso casamento, que já está aí há, né, 24 anos juntos, mas outras coisas, né, e todas as coisas que de fato têm valor no mundo, elas são construídas com um pouco mais de tempo. Então, né, desde uma gravidez que leva 9 meses, não é 9 dias, né, uma formação acadêmica que você passa ali 4, 5 anos fazendo um estudo mais aprofundado de um determinado tema, e todas as empresas, né, que se consolidam de fato no mercado, elas passam por esse processo né, inicia, se estrutura, tem uma maturação ali, entende o mercado e aí sim começa a ganhar credibilidade e robustez. E sempre foi essa a nossa visão de negócio. E tudo isso só é possível se você tem, né, uma visão de longo prazo voltada para o crescimento da pessoa, né, não só do negócio. Então não é tudo por dinheiro, né, a gente precisa estar bem, estar feliz com aquilo que está sendo feito, e a disciplina de conseguir manter, né, uma força, uma resiliência, né, num mercado que é muito diverso e que é muito competitivo. A gente vive hoje uma guerra aí de narrativas, uma guerra de possibilidades. Toda hora surge uma nova estrela, toda hora aparece alguém que, nossa, que vai revolucionar o mercado, mas de verdade, no fundo, o que permanece é aquilo que é feito com muito amor, com muita constância, e a gente vê isso, né? Inclusive como atleta, a Ângela, né, teve aí a sua trajetória impressionante, incrível. Eu não conheço ninguém com a carreira de atleta com tantos títulos, com tanto êxito assim. E isso se deu não porque ela fez algo absolutamente, extremamente diferente, mas porque ela fez o que tinha que fazer, o básico, o simples, todo dia, bem feito, pensando naquele resultado pequeno, né? As pessoas às vezes lançam o olhar sobre uma coisa tão grandiosa, mas não entendem o poder do pequeno detalhe, daquele dia em que você não negociou com o teu despertador e resolveu de fato levantar às 5 da manhã, assumindo um compromisso que você fez com você. E para mim, uma das coisas que a Angela mais me ensina e sempre me ensinou nesse sentido foi não negociar com aquilo que tem que ser feito, né? E nós temos tentado, temos buscado parceiros de negócio e parceiros de vida que tenham essa visão de fazer bem feito todo dia. E o que vai vir pela frente? Vai vir mais disso. Mais entrega, mais vontade de fazer e de fazer bem feito. O mercado está mudando, né? Hoje você fala em peptídeo, tecnologia nos equipamentos, tecnologia na suplementação, mas nada vai tirar essa parte do esforço individual e com certeza o que vai vir pela frente cada vez mais é esse esforço, essa entrega. É isso. A gente sabe que vocês, como casal, estão juntos desde muito jovens, né? E essa pergunta é direcionada ao Vander. Vander, quando foi que você viu esse potencial na Ângela e você acreditou que ela chegaria onde ela chegou e se propôs a estar ao lado dela e viver com ela o sonho dela? Para mim foi muito claro esse momento, né? Porque a maioria das pessoas passa a vida buscando algo que dê sentido à existência delas, né?
todo mundo está na tal da busca do propósito, né? Então, quando você encontra em alguém, né, aquele momento de êxtase, aquele momento em que o olho brilha e que você vê aquela pessoa ali fascinada com aquilo por si só já te conquista, já te impulsiona. E eu vi isso no dia que ela desceu do palco na primeira competição, que foi exatamente o oposto daquilo que inicialmente se esperava, né? Pela origem, pela timidez, por ter sofrido muito bullying em relação à magreza ali na infância. E quando ela encara isso, enfrenta, né, esse monstro, essa escuridão que sempre teve ali ao redor dela, e ela vai lá, sobe ao palco, de biquíni, se põe à prova, né, e desce de lá, feliz, o olho brilhando e dizendo qual é o próximo, naquele foi o momento que para mim disse assim, aqui está o futuro, é aqui que a gente precisa apostar, e para mim isso ficou muito claro, e a resposta para isso, né, é a história. Né? Mais de 50 países, mais de 70 competições, mais de 60 títulos de primeiro lugar, uma trajetória incrível que se provou realmente verdadeiro aquele momento, daquele brilho no olho. Né? E, então, toda vez que eu encontro isso, e agora aqui, né, Lu, falando, né, trazendo aqui para esse momento que a gente já se conhece um pouco, eu vejo isso quando você fala da companhia que você representa. Né? Então, quando a gente encontra isso em algum lugar, em algum momento, a gente quer estar perto, porque a gente sabe que aquilo ali vai dar certo. A gente sabe que basta organizar um pouquinho, direcionar um pouco, pôr um pouco mais de energia, que aquilo vai dar certo, porque a essência já está ali. Né? A essência já está ali, que é o amor daquilo que quer fazer. Ângela, e às vezes a gente tá no meio, a gente tá vivendo aquilo que tem muita coisa que a gente não enxerga. Teve alguma coisa que o Vander enxergou em você que você não imaginava, que você falava, não, pera, não é bem isso, e você simplesmente acreditou e foi por incentivo dele? Eu acho que desde a tomada de decisão de fazer musculação, já começou isso, né? Então, a gente tava na praia, a gente tava junto fazia umas 2 semanas. Nem sei se fazia 2 semanas, né, amor? Acho que a primeira semana. E a gente tava na praia, em Balneário, né? Eu morava em Blumenau nessa época. E aí, quando eu tô voltando da praia, assim, né? Era maio, então já era frio. Eu enrolada na minha canga, assim, com vergonha, né? Do meu corpo muito magrinho. E aí, sempre julgada, enfim, sofria bullying na escola. Aí quando eu olho, ele pra mim assim, dá uma voltinha. E eu falo, meu Deus, o que esse homem vai fazer aqui agora? Vai falar também que eu sou muito magra e agora eu tô aqui apaixonada, meu Deus, não vou suportar isso. E aí ele falou assim, olha, você precisa ir pra academia. E eu, em milésimos de segundos, assim, aquilo parecia uma eternidade, mas foi muito rápido. Eu pensei assim, gente, o que ele tá falando aqui? Será que ele vai me julgar também? Vai falar que eu tô magra? Eu já tava desesperada. E aí, nesse mesmo momento, eu falei assim, gente, foi a primeira pessoa que até agora falou o que eu poderia fazer pra melhorar. Porque ele já tinha, nesse pouco período que a gente tava junto, percebido o quanto que eu me incomodava com aquela magreza, né? O quanto que eu me escondia, o quanto que eu não me sentia bem com o meu corpo. E ele falou isso num domingo e na segunda-feira eu me matriculei na academia e eu nunca mais parei. Então, assim, esse primeiro start veio dele, né? Esse direcionamento, isso aqui pode te ajudar. E ele sempre foi a pessoa que acreditou mais em mim do que eu mesmo, em todas as vezes. Eu sempre fui muito tímido. Eu botava uma cartolina na frente do rosto para apresentar um trabalho na escola. E hoje eu dou palestra, eu dou aula na pós-graduação. Eu tinha vergonha de botar uma roupa justa, de botar um biquíni pra minha praia. E eu fui 3 vezes campeã mundial de fisiculturismo, de biquíni, né? Então, ele sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesma. E eu sempre falo assim que o fisiculturismo ele é um esporte individual em partes, porque se você não tiver o apoio, principalmente das pessoas que você ama, você não consegue ter futuro, né? nessa profissão, né? Nesse esporte que é tão lindo. Que é individual, mas que depende muito de um estado emocional. E eu sempre falo assim, você não tem nada sozinho, você não consegue nada sozinho se você não tiver um bom parceiro do teu lado. Muita gente, inclusive, imagina até hoje, né, Ângela, não quebrou esse paradigma aí, quem acha que ir para uma academia é para emagrecer, né? Eu lembro que quando eu era criança se falava muito disso. Eu sempre fui gordinha, ao contrário seu, né? E, tem que ir pra academia para emagrecer. Eu não imaginava que fosse que a academia servisse também para pessoas com baixo peso, né? E
que importância que tem a gente levar isso para a internet hoje. Hoje a gente tem vários cases de anorexia que vão lá e superam, se tornam atletas e tudo mais. E como isso é inspirador, né? O seu caso é inspirador para muita gente, eu tenho certeza. E hoje, se a gente for parar para pensar, né, que hoje o esporte ele tá muito mais, tem muito mais visibilidade, né, tá na mídia, as pessoas têm muito mais conhecimento, mas quando eu comecei não tinha nada disso, né, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook, então não tinha também essa pressão que a rede social acaba colocando nas pessoas, né, na verdade que as pessoas acabam deixando que essa pressão acaba afetando elas, né. Então tem o imediatismo também, mas eu já recebi várias mensagens, né, de mulheres que estavam com depressão e foram para academia e se curaram sem precisar do uso de remédio, que iam fazer alguma cirurgia bariátrica e foram para, né, começaram a treinar, ter uma qualidade de vida melhor e desistiram da cirurgia. Então assim, a musculação, ela é muito mais do que performance, do que um corpo bonito, né? É qualidade de vida, é longevidade, e eu acho que quanto mais a gente conseguir levar isso para as pessoas, né, imagina antigamente uma pessoa com 50 anos, você olhava, quando eu tinha 15 anos, eu imaginava uma mulher com 50 anos e eu via lá uma senhorinha. Hoje a gente vê uma mulher com 50 anos, com 60 anos, e ela tá bonita não só por fora, mas por dentro, né? Ela tá saudável, ela vai viver até os 100, ou passado os 100, tendo ali qualidade de vida, independência, que acho que isso é o que mais faz sentido hoje, né? Você viver mais, mas viver com qualidade. E a musculação e uma alimentação saudável pode trazer isso. Ângela Borges se tornou um fenômeno, né? Não só na internet, eu vejo que muitas pessoas conhecem a história da Ângela Borges porque ouviu de alguém, pessoas até de mais idade já ouviram falar ou já tiveram algum contato sobre Ângela Borges. Muita gente conhece a Ângela atleta, né? Mas a gente sabe que precisa ter uma estratégia por trás da construção da carreira e isso prova a constância, a evolução diária da Ângela, né? Tanto na internet, enfim. E eu quero saber, Wander, qual que é o seu papel na construção dessa trajetória dela? Eu gosto muito de uma ideia que é aquilo, né, que você faz de uma forma, você faz a mesma coisa em todas as outras atividades da sua vida, né? Se você é organizado na sua casa, você tende a ser organizado no seu trabalho. Se você é organizado na sua vida pessoal, você tende a transpor isso para a sua vida profissional. E a Ângela tem muito essa característica, muito forte. Então, assim, ela é muito organizada, às vezes, assim, de um extremo que chega a ser incômodo, né? De tão organizada que ela é. E só que você olha essa característica e você pode ou ver isso de uma forma ruim, ou você pode aproveitar essa característica e canalizar isso para as coisas boas. Então, o meu papel, nesse sentido, é de canalizar esses potenciais que ela tem, né? Ela tem, com ela, essa questão de, que eu falo que é ter uma luz, né? Ela sempre, quando chega em um lugar, ela sempre, mesmo ela sendo tímida, mesmo não querendo chamar atenção, a atenção se volta para ela. Então, como usar isso de uma forma positiva, de uma forma que agregue para ela, mas que agregue também para a sociedade. E esse tem, né, sido um pouco do meu papel, de tentar colocar ela em situações, em posições que são, ao mesmo tempo, desafiadoras para ela, né? Um exemplo que ela citou antes, em termos de visibilidade, de estar em cima de um palco, de palestrar. Então, assim, ela nunca se viu como professora e ela é uma excelente professora. Ela não se imaginava palestrante e hoje ela enche, né, auditórios aí no Brasil e fora do país, como já palestrou em vários lugares do mundo. Então, mas esses desafios, às vezes, precisa que alguém de fora, né, ou alguém próximo, nesse caso eu, coloque à frente dela, né, dê aquele empurrãozinho. Porque eu sei que o potencial já está ali, eu sei que a característica principal, né, que é essa qualidade de comunicação e conseguir, né, ter a atenção das pessoas, isso já está nela. Mas às vezes você precisa dar esse empurrãozinho de organizar para que isso aconteça. Então, assim, é comum, né, que você veja em alguém que está próximo a você um potencial em alguma área da vida. Mas às vezes essa pessoa não consegue desenvolver esse potencial porque falta a ela uma outra parte que é talvez a iniciativa, talvez a coragem, talvez a oportunidade de colocar ali. Então, até um convite que eu faço para quem nos assiste aí, procure, né, essas potencialidades nas pessoas que estão aí ao seu redor e veja de que forma você pode
deixar isso ainda muito mais forte, né? Atomizar isso de uma maneira muito positiva, que essa pessoa com certeza vai colher o benefício, mas toda a sociedade vai colher o benefício. Veja, hoje a Ângela leva uma palavra, uma visão, um incentivo de saúde, de performance, de educação, leva de disciplina, né? Hoje os empresários estão muito atrás disso, de entender a mente de um atleta, buscando justamente essa questão da performance, da disciplina. E se a Ângela tivesse ficado lá, né, apagada, vivendo uma vida que não seria uma vida ruim, ela teria a vida lá de uma pessoa, de uma dona de casa, de uma pessoa, né, vamos dizer assim, usar o termo, uma pessoa comum, mas quem perderia com isso? A sociedade perderia, né? Porque perderia essa oportunidade de ter uma voz ali feminina, né? Uma voz que leva de verdade uma preocupação com a qualidade de vida, com a saúde das pessoas. Então, foi um benefício mútuo. E o meu papel nesse sentido é em potencializar aquilo que ela já é muito boa, canalizar essa energia para entregar o melhor resultado para ela e para a sociedade. Mas isso, Lu, só é possível quando, assim, né, a gente vê às vezes no casal tem essa parte, né, do ego. Então, assim, quando um começa a aparecer mais do que o outro às vezes se sente ao rebaixado, ou vira ali uma disputa entre o casal, às vezes, né? E isso sempre foi muito claro pra gente, porque o Vander teve muitos momentos, né, quando ele trabalhava no banco, que ele era o holofote, né, digamos assim, da relação não do casal, né, mas na parte profissional ali. Exato. E quando eu tive também a minha ascensão profissional, ele me apoiou exatamente como eu apoiei ele. E isso faz total diferença, porque ninguém quer crescer mais, ninguém quer ser melhor do que o outro, né? A gente quer mostrar o melhor um do outro, então a gente apoia mesmo de verdade. Eu espero que, né, daqui a pouco isso vai acontecer de novo. Ao contrário de eu ter que apoiar ele em algum projeto, né? Já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo esse apoio. Então é você buscar o melhor do teu parceiro, né? Sem ficar com esse medo de que quem vai aparecer mais, quem é que é o holofote ali da relação. Não tem isso, a gente é uma unidade, né? E a prova disso é que grandes marcas estão visualizando Angela Borges, mas não só Angela Borges. A gente enxerga toda a projeção do Vander por trás, todo o apoio, né? O conhecimento, então isso faz toda a diferença. Isso que a Angela falou é incrível, né? Você poder não dividir, né? Mas sempre somar, né? A gente tem muito isso e essa não há uma disputa, né? Aquela história de eu quero sair na foto, eu quero aparecer. Por muito tempo, assim, esse tipo de bate-papo que eu tô tendo aqui, né? Tendo essa oportunidade maravilhosa, ele era presente, mas eu mesmo nunca busquei, né? Não é uma coisa que eu tenho essa necessidade de aparecer. Para mim, a voz importante, a imagem importante é a dela, né? Quanto mais ela se destaca, mais ela aparece, porque eu entendo que a maioria das pessoas, o público que ela construiu ao longo desses anos, quer ouvir a voz dela, né? Então, às vezes, até a gente tem essas discussões assim, porque como a demanda de trabalho, graças a Deus, graças ao trabalho, ela é um volume enorme, né? Às vezes ela fala assim, não, mas de repente você podia fazer. Eu falo, não, tudo bem, eu posso fazer. Não é o fato de eu poder ou não fazer. A questão é que a maioria das pessoas não quer ouvir o Vander, elas querem ouvir a Ângela, porque a Ângela sim tem uma história de desafios incríveis, né? De competição, de ter superado toda essa parte ali da magreza, enfim, toda essa história. E as pessoas querem ouvir essa história, porque essa história conecta, né? Quantas mulheres aí têm, né, desafios semelhantes, ou talvez até piores, e que estão ali esperando uma palavra de alguém que passou por esse processo. Superação. Então, um casal hoje funciona muito bem quando os dois querem o melhor para o outro, né? E é o que a gente tem buscado. E nesses 24 anos as coisas vêm acontecendo e nós temos nos fortalecido muito em cima dessa visão de vida, dessa ideia de não só de negócio, mas essa ideia de vida mesmo, essa visão do que nós queremos para o futuro, né? E tem funcionado. Desde o início de quando você percebeu que a Ângela era um fenômeno, porque isso foi muito nítido desde o primeiro campeonato para você, né, Vander? O que você imaginou que você teria, que você focou, que você teria uma atleta vencedora do teu lado ou uma grande potência, uma marca que seria conhecida mundialmente? Essa separação entre o marido e empresário é interessante, né? Mas para mim
o inegociável é que ela esteja feliz. Esse é o inegociável. Porque se ela não estiver feliz, não estiver empolgada com o negócio, é muito difícil de dar certo, né? Então, esse é o primeiro pilar, é ela comprar a ideia, tá satisfeita com a ideia, tá empolgada com aquilo que tem que fazer. E pela essa parte, né, por essa parte administrativa, até inclusive a nossa primeira formação em administração, é inevitável para mim olhar para alguma coisa e não pensar em negócio, né? Mas é claro que naquela época isso era muito incipiente ainda, né? O mercado fitness não tem nada a ver com o que tem hoje, né? O mercado do fitness hoje, aquilo que se transformou esse mercado e que, né, eu acredito muito ao trabalho da Ângela, esse processo também de crescimento aí com tantas outras pessoas, é claro que fizeram isso acontecer, mas naquele momento eu entendi que nós tínhamos ali um negócio, a gente começou lá já no início a fazer alguns movimentos, mas para isso precisava também de um crescimento, de um aprendizado em relação a nós mesmos e a ela, né? Desenvolver oratória, desenvolver essa habilidade de comunicação, e isso tudo foi um processo que foi acontecendo gradualmente. A gente também não forçou isso, porque ela precisava sentir-se confortável com isso, né? Então veio a formação em educação física, veio as especializações, vieram as parcerias. E o mais importante de todo esse processo, mais do que ter uma visão de negócio, foi ter uma visão daquilo que nós não queríamos, né? Então, assim, respeitando determinadas diretrizes éticas, né? Então, a Ângela nunca se envolveu com essa parte mais da sensualização do esporte, né? Não se envolveu muito em polêmicas. Eu sei, né, por estratégia de negócio, que se nós quiséssemos fazer alguns movimentos, ela subiria para 5 milhões, 10 milhões de seguidores assim rapidamente. Mas isso vai totalmente na contramão daquilo que é a essência da própria Ângela, né, da criação que ela recebeu, da educação que recebeu, e não diferente, né, o que eu tive também na minha família. Então não vale tudo pelo dinheiro, né, isso é uma coisa muito forte em nós. A gente quer realmente manter isso, essas parcerias, né? Nós temos aí empresas, né? A maioria dos nossos parceiros de negócio já estão há uma década com a gente. Então, é a segurança que essas companhias também têm de que não vão encontrar amanhã uma publicação, uma fala, uma situação em que vai não só desfavorecer, né, o próprio nome da Ângela, mas que também vai acabar, de alguma forma, aí, deixando uma marca negativa na companhia. E isso é fruto de uma mentalidade que não é exatamente estratégia, é a essência. A Ângela não é um personagem, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Por que se mantém tanto tempo, né, e nessa crescente? Porque não é um personagem, é uma pessoa real, e ela é aquilo que está na internet, ela é aquilo no pessoal, e quem está próximo sabe disso. Então essa é a principal base da visão, é ela estar feliz, né, estar empolgada com aquilo que tem que fazer, e que tudo aquilo que a gente venha a fazer mantenha-nos dentro daquela visão de ética e coerência com aquilo que a gente quer viver dentro de casa. E, Ângela, além de uma atleta de ponta, você hoje é uma grande empresária, você trabalha para inúmeras companhias, e eu quero saber de você, qual que é a diferença entre ser atleta e ser empresária? Porque a gente sabe que a disciplina, tudo exige muita disciplina. E eu quero saber, além da diferença, qual dos dois para você é o mais difícil? Ser atleta é a parte mais fácil, né? Eu sempre falo, porque é algo que depende só de mim. E assim como o Wander falou, quando eu compro uma ideia, ou quando eu me imagino naquilo, eu me visualizo naquilo, e eu, desde a primeira vez que eu estive em cima do palco, eu me visualizei fazendo aquilo por muitas vezes, né? Quando eu desci do palco, eu falei assim, eu quero fazer isso aqui de novo. Eu me senti bem aqui em cima do palco, né? Então, eu não sabia como é que isso seria, né? Mas passando pela sua primeira competição, eu tive certeza que eu queria fazer aquilo. Não sei por quanto tempo, mas eu queria fazer aquilo outra vez. Então dependia muito de mim, se eu treinava, se eu me alimentava do jeito correto, se eu fazia meu exercício aeróbio, se eu descansava, né?
Na parte empresarial, você depende de muitas outras pessoas também. Tem que ter um ecossistema funcionando muito bem para que tudo dê certo. Então não depende só de mim agora. Mas eu preciso da mesma disciplina, do mesmo foco, porque a maioria das empresas, né, principalmente quando eu falo das nossas, né, da parte que depende só da gente, quando eu tiro o olho, quando eu tiro o foco, não anda. Né? Apesar de estar todo mundo muito bem treinado, eu preciso estar lá todos os dias, nem que seja olhando, nem que as pessoas precisam perceber a minha presença ali para que aquilo funcione de fato, né? Então essa seria, eu digo que é muito mais difícil ser empresário do que ser só atleta, né? Apesar de gerir a carreira de atleta também, muitas das coisas como empresário você acaba utilizando ali, né? Mas e também, como atleta, você usa muitas coisas que eu usava como atleta, como uma disciplina, como uma dedicação, na parte empresarial. Mas lidar com pessoas, com mais pessoas, é mais difícil. Mas é um desafio também, né? Como atleta, você não tem um sócio, né? Como Exato. empresário, você tem um sócio aí que já vai te mordendo 40% olha, eu do acho que essa é uma parte muito difícil, porque você trabalha, né? Até esses dias saiu um memezinho, né? Que é metade do ano pra frente, agora você já pode. Já é teu. Já pode começar a ganhar dinheiro, né? Você tem um sócio ali que só tira, não ajuda, não coloca nada, né? Não participa do risco, né? Mas como empresário também, eu acho que uma grande dificuldade é você encontrar pessoas que estão no mesmo ritmo, né? E comprometimento que você. Porque às vezes você tem uma ideia, você leva aquela ideia, mas você não vê empolgação nas pessoas. Então, isso é uma grande dificuldade também, encontrar pessoas que queiram viver o seu sonho na mesma intensidade que você. Né? Que entrem no ritmo, que é muito difícil. Tem uma responsabilidade, né? Como empresário, você tem uma gama de pessoas ali que estão ali dependentes também, né, de você, né? Então, assim, quando uma empresa fecha, né, infelizmente na cultura nossa aqui no Brasil se criou essa aversão, né, ao empresariado, mas quando uma companhia fecha, não é o empresário que sofre sozinho, né? É claro que ele vai ter uma perca maior ali financeira, mas e toda a cadeia que sustenta aquilo, todas as pessoas que trabalhavam para ele, toda a cadeia de suprimentos que está envolvida nisso perde, né? A sociedade perde. Então, quando um atleta perde, né, perde ele chora, a equipe fica, né, chateada, já tem um efeito. Mas o efeito quando uma empresa não vai bem, quando uma empresa quebra, é muito maior. Então a responsabilidade em cima disso se torna absurda, né? Eu acho que a responsabilidade é o grande ponto ali, né? Porque você se torna responsável por famílias, né? É muita gente dependendo de você. E eu vejo a dedicação de ambos para isso desde o primeiro dia que a gente conversou. Falei sempre mais com o Wander, né? Mas eu percebo que vocês sempre querem mais. E a gente sabe que daqui a gente não leva nada. E eu quero saber de coração o porquê de tudo isso e o que vocês querem deixar quando tudo isso acabar. Eu acho que o porquê é justamente para fazer essa vida valer a pena, né? Porque a gente só tem uma, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Eu tenho muita fé em Deus, a gente tem muita fé, né? Eu falo assim, a gente não tem uma religião, mas a parte da espiritualidade está muito, muito bem definido, né? Faça o bem independente de quem, eu acredito muito na lei do retorno. Então, o que fazer com essa vida se a gente pode talvez só ter essa, né? É fazer o melhor. Se eu botar a mão para fazer alguma coisa, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo, né? E deixar para as pessoas, principalmente, né? Para mim, esse entendimento, né, de autocuidado, principalmente com as mulheres, né? Hoje a gente sabe que as mulheres têm muitas funções, né? Trabalham fora, tem a casa, tem marido, tem filho, tem que estudar, tem que se cuidar, e muitas delas não tiram uma meia hora no dia para cuidar delas mesmas, né? Então isso é o que eu sempre venho falando, assim, se você tem 2 filhos, né, é casada, mas você não consegue amar mais, eu tenho certeza que você ama os seus filhos com todo o amor do mundo que você tem aí no teu coração, mas como é que a gente ama mais? Então você não ama mais, mas você ama melhor. Como você ama melhor? Você ama melhor quando você se coloca no teu autocuidado como prioridade também, porque eu sempre falo assim, hoje é uma escolha das mulheres, muitas têm, eu escolho não treinar, eu escolho não ter uma vida porque eu vou dar prioridade então para os meus filhos, vou dar prioridade para o meu trabalho, mas e se você adoecer? Você cuida de todo mundo, quem é que vai cuidar de todo mundo agora se você ficar doente, se você não tiver uma qualidade de vida, se você não tiver
bem para fazer isso, né? Então é isso que eu tento colocar, né, na cabeça das mulheres, que sim, elas têm, principalmente para quem é mãe, né? A gente sempre vai ter, acredito que os filhos ali como prioridade, mas para você continuar cuidando das pessoas que você ama, você precisa ter o teu autocuidado também. Eu sou um leitor, né? Gosto bastante da leitura e todos os filósofos, né? Você pode pegar todas as vertentes. Eu brinco que todos eles chegaram ao mesmo caminho chegaram à mesma solução por caminhos diferentes, né? E sempre a pergunta é o que estamos fazendo aqui, né? Qual que é a nossa função aqui na Terra? E eu, né, tenho muito forte comigo que assim eu preciso deixar algo, né, que tenha feito diferença. E eu acredito que as pessoas sentem isso de alguma forma, mas a ideia de que você precisa necessariamente ser o capitão do navio é que às vezes é um pouco errônea. Então, assim, para que um navio, né, cumpra a sua função, chegue no porto, você precisa sim do comandante, mas você precisa do marinheiro, você precisa do cara da limpeza, você precisa do cara lá que vai cuidar daquele detalhe mínimo lá, mas que faz toda a diferença. Então, ser o melhor que você pode ser na função que você está é o mais importante. Eu não tenho assim essa visão megalomaníaca de ser o presidente de tal lugar. Se isso acontecer, ótimo. Se for da vontade, né, do Criador que isso aconteça, eu vou ficar feliz em cumprir a função lá. Mas tentar cumprir da melhor forma possível a função naquilo que você está fazendo é o que vai te dar a sensação de que está entregando alguma coisa de verdade boa para o mundo, né? Então, ser um marido melhor, ser um filho melhor, né? Ser um funcionário ok, no mínimo bom para aquela empresa que você trabalha. Então esses passos vão te dar a sensação no final do dia de que você de fato fez alguma coisa boa. Porque muita gente, né, tem a sensação de vazio porque ela não consegue cumprir nem os acordos que ela faz com ela mesma. Então ela promete que vai ser fiel e não é. Ela promete que vai acordar mais cedo para estudar e não acorda. Ela promete que vai começar a treinar e não cumpre. Mas essa promessa ela não fez para a sociedade, ela fez para ela. E cada vez que você não cumpre com você mesmo um acordo que você fez, você olha para você mesmo de uma forma pior, negativa. Então, assim, a falta de confiança, né, que se fala muito, não tenho autoconfiança. A autoconfiança ela é conquistada quando você cumpre consigo mesmo aqueles pequenos acordos dia a dia. Isso vai se fortalecendo. Então, a autoconfiança ela não está no final do processo, né? Ela está no início, em cada coisa que você faz no dia a dia. É a base. E é essa busca que tem norteado aí aquilo que eu tenho feito. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa no mundo se ela é uma boa pessoa, ela vai dizer sim, sou uma boa pessoa. Né? Então, eu falar que sou uma boa pessoa não dá crédito algum. Mas eu tento demonstrar isso nas pequenas ações para aquelas pessoas que estão próximas no dia a dia. E no final do dia, tentar dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e chegar lá aos 60, 70, 80, que sai, eu vivo aí mais de 100, que eu quero muito viver muito para ver muito. E não me encontrar um dia sentado na varanda de uma casa aos 70, 80 anos, cansado e olhar para trás e sentir que a vida não valeu a pena. Isso eu não quero que aconteça. Então, a busca é para fazer valer e fazer sentido todos os dias. E às vezes as pessoas ficam achando que tem que ser algo extraordinário isso, né? Mas é os pequenos hábitos, por mais pequeno que seja, isso vai fazer diferença no final. Então, às vezes as pessoas querem mudar e acham que tem que fazer uma mudança radical. Só que essa mudança radical, às vezes, ela não acontece. Só tem que começar. Começa todo dia, fazendo um pequeno compromisso. Você não faz nada. Caminha 10 minutos. Você sobe de elevador, sobe de escada. Começa fazendo pequenas coisas que isso lá na frente vai dar um grande resultado. Agora, por exemplo, a gente está, né, não sei quando essa gravação vai ao ar, mas a gente está chegando, por exemplo, no Dia dos Namorados, né? E aí as pessoas ficam, né, alguns casais e tal, ficam lá sonhando com aquela viagem incrível, com aquele... E é claro que isso é maravilhoso. Se você consegue fazer, e consegue planejar e consegue executar isso, é lindo. Mas o relacionamento ele é feito naquelas manhãs que os dois acordam com o cabelo
revirado. Ele é feito naquela terça-feira à noite que os dois já estão cansados no segundo dia da semana e que tá cheio de problema e que você faz aquela comida simples em casa e conversa. Então, o relacionamento ele não tá baseado no dia, né, da cerimônia, no dia da festa. Ele tá nesses pequenos momentos e é essa visão que te leva para frente, né? Negligenciar esse tipo de coisa é o que tem feito aí né, o amor ter ficado tão líquido, né, como falava o Bauman. E todo mundo troca toda hora, né? O presente de Deus, a gente brinca que toda hora alguém coloca ali, o meu presente de Deus, trocou o presente, né? Fala, não, o teu presente está lá, no teu dia a dia. Mas se você esperar uma data comemorativa para fazer uma viagem, se você depende de estar na França tomando champanhe para ser feliz, a tua chance de ser feliz diminui drasticamente. Agora, se você busca ser feliz nas manhãs ali, né, com aquele bafinho que os dois acordam de manhã, vai dizer que você aí não acorda com um bafinho de manhã, que eu sei que acorda, né? Amar isso, você consegue amar isso na pessoa que está do seu lado? Se você conseguir amar isso e valorizar e respeitar isso, aí sim você tem chance de ser feliz. Eu sei que vocês trabalham muito juntos, que vocês, um acompanha a trajetória do outro, apesar de tudo, isso ficou muito claro para mim. E eu sei também que tudo que vocês começam, vocês querem que perdurem por muito tempo, né? Hoje vocês são parceiros de marcas internacionais. Eu sei que vocês estão na maior parte das marcas há décadas, né? Vocês têm contratos de décadas. E eu queria saber, falando como pessoas e como empresa, o que faria vocês mudarem o curso hoje, encontrar uma nova oportunidade, o que traria vocês para essa realidade? Bom, a zona de conforto, né? É gostoso lá, né? Mas nada cresce na zona de conforto, né? Então eu sempre falo assim, a gente sempre teve a felicidade de estar em boas empresas, né? Eu não tenho nada para falar de nenhuma empresa que eu trabalhei, que hoje não trabalho mais, e que se ouviram, né, a mudar por algum motivo. Então acho que a gente sempre teve uma entrega muito boa e a empresa entregou também aquilo, o combinado, né? Mas hoje fazer mais do que representar uma empresa, né, uma marca, eu acredito que quando você faz parte, né, fazer parte é você poder se envolver com o projeto, é você poder opinar sobre o projeto, é você trazer tua bagagem de anos de experiência, né, de vivência e poder agregar alguma coisa nessa marca. Eu acho que isso é algo que é o que a gente vem buscando hoje, né? Poder muito além de fazer a propaganda, viver o crescimento e a ascensão dessa empresa, né? Você poder deixar ali também a tua marca, ó, isso aqui eu fiz parte disso. E eu acredito que isso é algo que a gente vem buscando mais hoje, né? Além de só estar ali representando. E uma outra coisa que a gente sempre desde o início, né, algo que a gente não abre mão, a gente não se associa a empresas que a gente não acredita. Eu não faço propaganda de um produto que eu não consumo. E eu acho que isso o público também vê, né, essa verdade, né? Então é muito fácil pra gente, quando a gente entra em alguma empresa nova ou até abre alguma empresa, as pessoas já estão acostumadas com isso. E essa longa, né, jornada junto, né, essas décadas aí, que a gente já faz parte de algumas instituições, também mostra isso, né? Mas eu acho que o principal mesmo é você poder agregar, né? Além da tua figura pública ali, poder contribuir com o crescimento da empresa. Construir algo. Quando né, a gente conhece uma empresa, ou né, nesses casos em que a gente já está há bastante tempo, né, o que fica claro é um alinhamento de propósito, né? Então a gente tem um alinhamento de propósito que vai muito além do comercial, né? E falando em comercial, né, falando de uma parte um pouco mais técnica, uma carreira de um atleta ou de um influenciador, enfim, vamos pegar essas figuras públicas, ela, como todos os outros negócios, ela tem fases, né, e tem maturação e tudo mais. O momento em que a Ângela se encontra hoje dentro desse mercado, ele já é um pouco diferente, ela já não tem mais aquela busca só pelo posicionamento em si, porque esse posicionamento ele já está, né, consolidado.
Então, hoje a gente não quer mais representar uma empresa, nós queremos ser a empresa. Né? Então, estar dentro ali, né? E hoje existem vários modelos, o mais popular aí é dentro do Market Equity, né? Então você realmente faz parte da companhia porque você quer deixar a sua marca ali e você vai contribuir para essa companhia para que ela realmente entenda o modelo de negócio com a tua própria visão, né, com a tua contribuição, né, porque você, no caso a Ângela, por exemplo, ela é especialista dentro da área dela e ela não é especialista só porque ela estudou, porque ela também estudou, mas ela é especialista porque ela vivenciou e vivencia todos os dias isso. Então, essa importância, né, e as empresas hoje têm visto isso de uma forma muito mais clara, né, de trazer alguém que não só vai entregar ali uma visibilidade, que isso, se você tem um recurso financeiro, não é difícil de explorar, mas que essa pessoa, essa figura pública vai trazer a expertise do negócio. Né? Então, em algumas das companhias que a gente está, a Ângela não é uma mera figura de publicidade, ela está lá como expert, né? Entregando ali conhecimento que vai agregar ao produto, que vai levar ali essa tecnologia, essa visão de negócio, que vai beneficiar o cliente final lá na ponta. Então, esse é o momento, né, da carreira em que a Ângela está, que é o de não só entregar, né, a visibilidade, mas entregar de fato aquilo que é de mais precioso, que é o conhecimento adquirido ao longo desse tempo, a visão de negócio, para que o público, de fato, não só a empresa tenha ali o retorno, né, financeiro das vendas, mas que o público receba lá, então, se é um maquinário, receba um maquinário melhor, se é uma suplementação, receba uma suplementação melhor. Então, isso só quem pode entregar é alguém que de fato está muito imerso naquele universo, ouvindo os dois lados, ouvindo o empresário que tem ali seus objetivos, né, e tem que ter, mas ouvindo também o cliente lá na ponta, né, o consumidor, e fazendo essa mescla e conseguindo conciliar isso de uma forma que fique palatável para todo mundo, né? E esse é o momento, né? Então, assim, o que nos faz hoje querer estar em uma companhia é entender que essa companhia tem essa visão de equalizar, né, a necessidade da venda, a necessidade de gerar caixa, de gerar volume, mas a necessidade de entregar um bom produto e de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade está entregando para ela. Né? Então, esse ganha-ganha, esse crescimento mútuo. Então, é isso que nos faz nos movermos. Né? A Ângela falou de você estar ali no conforto, né? Na zona de conforto. Nós temos uma situação, né, que é interessante, que a gente está quando está tudo muito bom, assim. A gente olha um para o outro, tá bom demais, né? Vamos fazer alguma coisa para se incomodar e mudamos, e né, a gente já foi para os Estados Unidos, né, moramos lá justamente no momento desse, estava tudo muito bom, né, e geralmente assim, o ciclo que a gente já estabeleceu é entre 2 e 3 anos, sempre quando a gente dá 2 e 3 anos, a gente muda, aí você leva um ano ali para se adapta, aí você faz mais um ano que é espetacular, aí tá tudo bom demais, você tá ganhando bem, as coisas estão boas, o negócio tá tudo tão seguro. Bora para a próxima. E tem dado certo. Então, assim, não espere as coisas piorarem para você, né, tomar uma iniciativa. O melhor momento para fazer alguma coisa é quando tá tudo muito bom. Né? Essa é a nossa experiência e tem dado certo. E aproveitando o gancho de vocês já terem morado fora do Brasil, de vocês conhecerem centenas de academias, não sei quantos países, que eu já perdi as contas, não tem como acompanhar vocês, né? Mas hoje, Ângela, como expert, como educadora, né? Você capacita pós-graduação, é isso, né, Ângela? Eu quero saber o que você entende que as pessoas têm maior dificuldade para ser empreendedor, o educador físico lá que está em formação ainda, qual que é a maior dor deles? O que eles ainda não entenderam do mercado que a gente está pronto aqui para ensinar eles? A gente sempre fala assim, né, que educador físico, às vezes, ele não se valoriza, né? E aí a gente tem uma profissão que é maravilhosa, né, que é você cuidar da saúde das pessoas, né? Eu sempre falo assim, ó, o educador físico ele tem dificuldade de convencer a própria família, os pais. Eu já tive essa dificuldade. E muitas vezes, o que a gente é? A gente é a prevenção. Muitas vezes se a pessoa te escutasse ali,
se o teu aluno, né, os teus pais, ou enfim, te escutassem, fosse procurar essa qualidade de vida, treinar, fazer uma atividade física, né, ter uma alimentação mais saudável, muitas vezes, muitas doenças poderiam ser evitadas. Mas por que que quando o médico fala para um paciente, ó, você precisa fazer atividade física e precisa ter uma alimentação mais saudável, ele vai correndo e faz. E quando o profissional de educação física fala, muitas vezes ele não tem essa moral, é irrelevante. Porque nós não nos posicionamos dessa maneira, né? Então, o profissional de educação física, ele precisa se posicionar melhor no mercado. E como é que ele faz isso? Primeira coisa, tem um vício, né? Tem algo no profissional de educação física que eu falo assim, a gente parece que tá brigando uns com os outros. Porque ao invés da gente pegar e, né, tentar fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais bem vista, muitos dos profissionais às vezes reduzem o valor da hora-aula para roubar o aluno do outro, né? Eu sempre falo assim, você já agradeceu o profissional de educação física que mais cobra na tua academia? Aquele que tem o valor da hora-aula maior na tua academia, na tua cidade? Você já agradeceu ele hoje? As pessoas ficam assim quando eu falo isso. Como assim? Eu falei, você deveria agradecer esse profissional, porque ele está ajudando a alavancar a nossa carreira. E quando ele faz isso, você pode aumentar o valor da tua hora-aula, mesmo você não acreditando no teu potencial. Então, assim, a gente tem essa mania de ficar falando uns, né, maus dos outros nas redes sociais, por exemplo, ao invés de se apoiar. Parece que fica só buscando ali um defeito para poder julgar e desmerecer aquele profissional, né? E enquanto a gente tiver esse pensamento, a nossa profissão ela não vai ter a valorização que ela deveria ter. Eu falo assim, nós somos a prevenção e não o remédio. O remédio ele remedia, mas a prevenção evita, né? E eu acho que é isso que falta aí na nossa profissão. E Ângela, você como atleta, vamos falar de estrutura de academia. Você viaja para muitos países, para muitas cidades, aqui no Brasil mesmo. Quando você vai buscar uma academia para você treinar, o que você prioriza? Bom, eu já tive, né, a gente falou aqui, mais de 50 países, eu acho mais de milhares de academias, eu acho, se for parar para pensar. Eu falei centenas, sabe? Eu fui humilde, né? Mas muitas academias, porque a gente frequenta muitas, inclusive para conhecer, para ver como é que as pessoas treinam lá, como é que é os aparelhos. E assim, no Brasil a gente não perde em nada de estrutura, né? Muito pelo contrário, as pessoas têm o costume de desmerecer o que é nacional e achar que o importado tem muito mais valor. Isso em equipamento, em suplementação, em investimenta, né? E na verdade, desde assim, educação, falando em educação física, falando em nutrição, em medicina esportiva, o Brasil está anos-luz na frente de qualquer país, né? Aqui a gente tem a Faculdade de Uniguaçu, que é a primeira faculdade a ter uma pós-graduação voltada para bodybuilding coach, né? Então, para formar treinadores aí. Isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. A gente tem aqui no Brasil empresas, né, de suplementação que tem matéria-prima com mais qualidade do que a matéria-prima que as empresas internacionais usam, né? A gente tem equipamentos de musculação, máquinas com qualidade superior a muitas máquinas que a gente tem hoje com um custo, né, absurdamente maior. Então as pessoas têm o costume de buscar isso muito fora e não dão valor ao que tem, né, no que a gente tem aqui no que é fabricado no Brasil. Então o que eu sempre busco na academia, por exemplo, nos aparelhos, é se ele é funcional, né, se ele traz a biomecânica, se ele traz o resultado que eu vou buscar, se eu consigo treinar nele, se eu consigo sentir o meu músculo na hora que eu estou fazendo. Não só a parte estética do aparelho, mas a parte funcional, porque tem muito aparelho que é bonito, mas não funciona, né? Se ele é adaptável, né? Se ele é adaptável, se ele é para a pessoa que tem uma estatura mais baixa, se ele é para a pessoa que tem uma estatura mais alta também, porque tem muita marca que ela é feita para quem é mediano. Se a pessoa for baixinha, não funciona. Se a pessoa for muito alta, também não funciona, né? Então, tudo isso eu levo em consideração quando eu vou, né, buscar uma academia. E, lógico, também, né, o clima daquele ambiente, se ele é um ambiente voltado para performance, se ele é um ambiente acolhedor, né? Eu vejo hoje muitas pessoas, eu atendo muitas mulheres, e às vezes as mulheres reclamam, por exemplo, de uma academia que tem uma estrutura muito old school, por exemplo, no sentido assim, eu não me sinto, parece que lá só tem atletas. Então, eu não vou lá porque lá todo mundo já é sarado, né? Então, cuidar com esse ambiente também para que ele seja inclusivo, né, para todos, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter também. Essa comunicação, né, precisa ser um pouco mais bem trabalhada para que a gente atinja outros públicos, né? O Brasil hoje,
dependendo da pesquisa que você vai verificar, ela fala entre 8% e 10% de penetração do fitness, né, dentro do todo da população. Não é nada, né? Se você comparar com países aí como os Estados Unidos, aí, que é o nosso benchmark, que está lá em 60%, né? Então, a gente tem muito o que crescer, isso é ótimo, né? Mas esse crescimento precisa ser estruturado. Hoje, em volume de academias, o Brasil já é o segundo, né? Só perde para os Estados Unidos. E as academias estão cada vez mais, né, se reestruturando, cuidando. Uma das coisas que a gente nota muito é que aquelas menores que não tinham determinados cuidados, assim, por exemplo, o ar-condicionado, que hoje já virou uma coisa que é meio que praxe, se você não tem já complica, né? Hoje já está todo mundo entrando nisso. Então, nós Virou um padrão, né? Virou um padrão. Ter um ambiente climatizado. Eu comparo muito né, com os veículos, né? Se você volta um pouquinho no tempo, aí uns 20 anos, se vendia no Brasil carros sem direção hidráulica, carros sem ar-condicionado, carros sem vidro elétrico e tal. Mas à medida em que as pessoas, né, vão conhecendo esse negócio, né, conhecendo esse mercado, vai tendo essa maturação, a exigência começa a subir. Então hoje a gente está num nível de exigência ainda bem alto agora dos equipamentos e do ambiente, e o próximo ciclo que já começamos a entrar é o ciclo do atendimento. É o ciclo do diferencial de atendimento, que é onde, né, voltando ali até a pergunta que você fez antes, em relação aos profissionais aqui, né, aqui a gente tem muito essa questão da cultura muito enraizada, né, muito irrigada de não ser um empreendedor, né? Então, o profissional de educação física, ele se forma, ele tem ali uma formação que, para os padrões atuais, né, eu acredito que já deveria ter mudado um pouco a grade curricular, já deveria ter um pouco mais, inclusive, por exemplo, de empreendedorismo, de gestão de negócio, que ainda não tem. E então ele chega no mercado sendo um profissional liberal, tendo ali uma possibilidade de trabalhar por si mesmo, mas ele chega ali ainda com a cabeça muito de CLT, né? Então ele acaba não contribuindo com o ambiente que ele está, com a academia, muito por conta dessa visão de negócio, de saber que ele mesmo pode mais, né? A Angela fala muito isso nas palestras dela, da diferença que tem entre a palavra de um médico e a palavra, né, de um educador físico, e que deveria, no mínimo, ser equalizado, porque essa cultura, né, do treinamento, ela pode desafogar, né, ajudar a desafogar o país, inclusive aí no SUS, que tem, né, tá totalmente tomado, porque nós não temos um trabalho de base que faça com que essas pessoas tenham um cuidado inicial, e as empresas mais inteligentes sacaram isso. Tem muitas empresas que estão montando estruturas de treinamento, né, dentro dos seus parques fabris, alguns pagam um incentivo para aqueles profissionais que treinam, enfim, porque sabe que diminui muito, né, as faltas do trabalho, as pessoas têm uma disposição melhor, risco de lesão. Quando você está treinando, o físico é uma parte do negócio, mas a tua cognição muda, então você fica muito mais ativo. E as empresas que estão vendo isso, né, estão saindo na frente. E nesse momento entra essa questão do profissional, né, do profissional estar antenado nisso. A gente tem tantos mercados, mas fica uma briga ali pela estética. Então você tem lá obesidade infantil, você tem patologia, você tem essa parte hoje das pessoas, né, da melhor idade, que é um mercado enorme, mas todo mundo quer se formar e brigar ali para ficar atendendo, né, aqui com a desculpa da palavra, a gostosinha da academia ou o bonitão. Então, assim, ter um pouquinho mais de visão vai deixar esse mercado mais ampliado, né, vai atender bem melhor a sociedade, e a gente vai ter esse crescimento, né, que as projeções são de dobrar o mercado nos próximos 5 anos. A pergunta não é se o mercado vai dobrar, nós já sabemos que vai. A pergunta é, quem vai ser você daqui a 5 anos nesse mercado que vai dobrar? Onde é que você vai estar? Qual que é o teu posicionamento? Então é isso que fica como lição de casa para todos nós aí entendermos qual a fatia a gente quer desse novo mercado. Como eu estou muito à frente ainda dos atendimentos, embora estou numa posição de relacionamentos hoje dentro da Stark, eu sempre recebo essa pergunta, né? Para pegar o gancho aí de tudo que vocês falaram sobre experiência. Quando foi que a Stark percebeu que não podia apenas fabricar equipamento, né? Então, diante de tudo isso que vocês falaram, de troca de experiência, a gente atende os clientes com todas as suas dores e dificuldades diariamente na nossa indústria, né?
Então a gente sabe das reclamações dos alunos, a gente sabe, muitos alunos mandam mensagem: oi, esse daqui é o Instagram da academia que eu treino, manda mensagem, oferece um equipamento de vocês, entendeu? Então, com essa sacada de entender que no mercado nem todos os donos de academia estão realmente preparados para serem empreendedores e empresários e falar a longo prazo manter seu negócio funcionando, que surgiu a ideia da gente trabalhar inclusive com a formação, com a capacitação das equipes de sala de musculação, de recepção, de gestão de academia, né? Então hoje a Stark ela vai muito além de só os equipamentos que vocês veem para treinar ali. A gente se preocupa em ser inclusivo, como a Ângela disse, que é ter um ambiente, nós projetamos academias, nós nos preocupamos em ter um ambiente lá no cantinho, exclusivo para as mulheres treinarem glúteo à vontade, sem ficarem tímidas, né, sem ficarem se expondo lá no meio da academia fazendo. Então, fazer uma academia hoje, promover experiência, a gente se preocupar com os mínimos detalhes e manter quem está ali dentro, quem foi para treinar, quem foi para descansar a mente, que geralmente é para isso que a gente vai na academia, a gente se preocupar com a experiência que ela vai ter lá. E muitas vezes essa preocupação parte de dentro da indústria, onde o cliente deveria estar chegando para comprar um equipamento. Não. Mas quando ele chega ali, a gente entende que no negócio dele, só comprar um equipamento não vai resolver o problema. Pode ser que cause mais alvoroço na academia, mais tumulto. Então, assim, eu acredito que em todos os negócios, em todos os ramos, na carreira de atleta, na carreira de um médico, tudo é organização. Então a gente parte por arrumar a casa, que a gente fala, né? Quando você vai receber alguém na sua casa, você não quer tudo organizado? Então uma academia é isso que eu sinto. Pô, você recebe lá diariamente 300, 400 pessoas, estúdios que deveriam promover uma experiência personalizada. Pô, são 15, 20 pessoas diariamente. Eu tenho mais tempo para promover uma experiência, deixar a pessoa acolhida, se sentir especial ali naquele espaço. Porque muitas vezes, gente, vocês vão concordar comigo, às vezes você não quer treinar, você quer ir lá, ficar sozinho, focar em você um momento, né? Que é a base de tudo, como a Ângela mesmo prega nos cursos, em tudo. A gente vai para se cuidar, para poder cuidar dos outros. E eu acredito que isso é a base para todo negócio, a gente manter nossa saúde. E nós temos essa proposta justamente por isso. Porque a gente entende que não é só venda, que não é só o produto, é o todo que sustenta o negócio diariamente. Igual vocês, é um relacionamento e vocês são a base um do outro diariamente. Então a gente entende que para toda empresa precisa ter essa estrutura e a gente ajuda com toda essa parte, inclusive. E diante de tudo isso, última pergunta, o que vocês viram na Stark para decidir fazer parte do time Stark Strong no Brasil? Cara, eu acredito, bom, primeira coisa, né, essa conexão, né, Lu, que começou com você, né, naquele evento do Horsepower Pro, na premiação. Eu sempre falo muito assim de energia, as coisas, o santo tem que bater, né? E bateu, né? A gente nem se conhecia assim pessoalmente, nunca tinha conversado. E eu fiquei assim pensando, eu preciso falar com essa mulher. E eu vi lá que você tem um ar assim de poder, sabe? Não sei se alguém te falou isso, mas você tem esse ar assim, tipo, de poderosa. E você tava lá poderosa naquele dia. Eu falei, eu preciso me conectar aqui com essa mulher. E daí, do nada, acho que a gente começou a conversar lá no café, né? E aí você contou um pouquinho, falou, Ângela, você tem que vir pra cá. Pois é, né? A gente pode conversar. E aí falei com o Wander, a gente começou a conversar ali. Aí o Wander também teve a oportunidade de conversar com o Ricardo, mesmo que por telefone, né, a princípio. Mas a gente viu em vocês amor, sabe, paixão, assim.
nos detalhes, né, em querer entregar algo valioso, não só vender, mas se preocupar de fato se esse equipamento, se isso faz sentido para a pessoa, que nem o Ricardo mesmo falou, né? Às vezes a pessoa vem com uma lista de equipamentos, eu falo, não, você não precisa disso, não precisa disso, não precisa daquilo, não está preocupado em vender em si, mas entregar algo de qualidade, algo que a pessoa vai de fato poder, né, crescer, né, ter uma academia, um estúdio, enfim, e é um relacionamento também, né? A gente sempre fala assim que o relacionamento ele tem que fazer sentido, né? Então a gente nunca pensou só no quanto que eu vou ganhar aqui, mas o que você espera de mim? O que eu posso entregar? O que eu posso contribuir aqui? Que é aquilo que eu percebo muito em vocês. O dinheiro, né, a renta, isso vai vir. Porque vocês estão colocando energia e qualidade naquilo que vocês estão fazendo, né? E acho que isso foi o que a gente mais se apaixonou, né? Eu fico sempre observando, né, o mercado. Eu sou um observador, eu gosto muito de olhar o que está acontecendo e tal, em todos os segmentos, né? E uma das coisas que é muito marcante, né, no momento histórico que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas assim, a sociedade como um todo, né, vou usar aqui um termo mais forte, assim, as pessoas estão muito broxas, né? Você conversa com alguém, tal coisa, o que você está fazendo? Tô fazendo ali. Reclamando da política. Reclamando da política e tal. Então, é muito difícil, é muito raro você encontrar alguém que está com um brilho no olho, que está querendo fazer, que está querendo construir. E quando você encontra essa pessoa, se agarra nela, e se você é assim também, se você também tem essa vontade, faça isso, se agarra nessa pessoa que você vai construir junto. Então, assim, a Stark é uma grande companhia, tem a sua história, já construiu aí, né, o seu lugar no cenário. A Ângela já fez isso também, já construiu. A Stark vai continuar crescendo sem a Ângela? Vai. A Ângela vai continuar crescendo? Vai. A gente sabe disso, né? E é justamente o fato de uma não depender da outra que torna isso tão lindo, que torna isso tão forte, porque você junta forças, não para dar 2, mas para gerar essa sinergia que 1 mais 1 dá 3, né? Então esse é o grande negócio aqui, esse é o grande legado que vai ficar para depois daquilo que vai ser construído aqui, porque vai juntar, né, esse amor, essa vontade que a gente viu nos teus olhos, e pude ver isso no Ricardo também, né, e no Sandro, só que quando a gente, nesse pouco tempo que a gente conversou, a gente vê essa vontade de fazer essa energia, e você juntar isso com a energia que a Ângela tem, com essa vontade que tem de fazer, e com a expertise dela nesse negócio. Então, assim, todos ganham, a sociedade ganha, né? E fazer parte de algo maior do que apenas uma empresa é muito bom. Ter esse relacionamento, ter esse contato direto com quem de fato está fazendo, né? Porque hoje, quando você compra alguma coisa pela internet, por exemplo, você recebe lá uma camisa na sua casa, você não, por mais que você tenha uma imaginação bastante fértil, você não consegue visualizar todos os processos e todas as etapas, e quem pensou naquilo, e quem carregou aquela malha, e quem costurou, enfim, você não consegue ver isso. E acredite, quando você consegue acompanhar esse processo, viver isso de dentro, quando você vai usar aquele equipamento, aquela roupa, aquilo tem outro valor, aquilo tem uma outra sensação. E para nós que amamos o esporte, que amamos a saúde, né, o cuidado, você poder acompanhar, né, uma coisa nascendo lá, uma barra de ferro se transformando no equipamento, e você ali ajudando, contribuindo com os ajustes, com os detalhes, e aí você vê aquilo na prática, alguém usando, alguém sentindo, dizendo, cara, que legal, estou treinando aqui, realmente está fazendo diferença. A Ângela indo lá treinar com toda a experiência dela, dizendo, não, realmente a ergonomia da máquina está incrível, a biomecânica está incrível. Isso é o que vai com certeza fazer essa transformação, né, na nossa vida, na vida de quem está aqui do lado, né, junto com a Stark, mas que vai transformar as academias, as pessoas que tiverem acesso a esse equipamento. Então, isso tudo fez a gente querer muito estar junto, né, esse amor, esse tesão, essa vontade de fazer. E não esse povo broxa aí que está aí, que não quer porra nenhuma. E com toda a sua experiência na musculação, Ângela, como atleta, por ter conhecido milhares de academias, né? Foi por aí. Exatamente, eu acho que agora eu acertei, milhares de academias. Eu sei que tinha um sonho no seu coração, e eu quero que você compartilhe com a gente o que a gente pode esperar da sua participação no desenvolvimento de equipamentos dentro da Stark. Eu sei que você tinha um grande sonho e agora você pode materializar
Para nós da Stark é uma grande conquista poder contar com você, com a sua experiência, com a sua expertise nisso, mas eu quero saber para você como que está sendo e como nós vamos contribuir para você, para o seu legado também através disso. Bom, primeiro eu gostaria que as pessoas pudessem sentir, né, aquilo que eu senti experimentando as máquinas. Essa sensação a gente não consegue transparecer, materializar, fazer com que as pessoas consigam entender isso. Então, assim, o meu grande desejo é ver o máximo, né, o maior número possível de máquinas da Stark no Brasil e no mundo, poder chegar no interior e num grande centro, numa academia e falar, essa máquina aqui, eu ajudei a produzir ela, eu dei o meu toque final aqui nessa máquina. Porque eu vou ter a certeza de que as pessoas vão estar treinando no melhor que elas podem estar, né? E ver uma marca nacional crescendo dessa maneira e estar junto nesse crescimento, eu acho que isso é o que mais vai contribuir para mim e para todas as outras pessoas, os praticantes, né, de atividade física. Então, o meu desejo de coração é que a gente chegue em todas as academias, em todos os lugares, no Brasil inteiro e, por que não, no mundo inteiro, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então, com certeza, eu acho que isso é o que vai me deixar mais feliz. Eu entrar numa academia que eu nunca fui e ter uma máquina da Stark. Ângela, e você como uma especialista em glúteos, né? Como seria uma linha de glúteos da Ângela especialista em glúteos? Será que essa linha seria boa? Né, a Lu falou... Eu acho que só tá faltando uma assinaturinha da Ângela Borges para todas as mulheres ficarem com o glúteo da Ângela Borges. Só tá faltando isso. Eu sempre fui, né? Eu sempre bati muito, né, no negócio de desenvolver o glúteo, porque eu era uma menina que não tinha glúteo, não tinha perna, não tinha nada, né? Então eu sei o quanto que é difícil construir e eu sei o quanto que uma máquina eficiente faz a diferença, né? Então com certeza podem esperar não de uma máquina, mas de várias, como é que a gente chamou isso? De uma linha, né? Completa. De uma linha completa de glúteo com o melhor. Eu tenho certeza que quem treinar nas máquinas de glúteo da Stark com a minha assinatura vai desenvolver o glúteo. Você querendo ou não. Você sentou nessa máquina, fez o exercício, o glúteo vai desenvolver. Estou aqui com Ângela Borges e o seu esposo, Vander, com uma trajetória incrível. E hoje eu quero apresentar para vocês uma nova integrante do time Stark, né? Tô muito feliz por ter vocês aqui, conhecendo nossa casa pessoalmente, né? A gente já tem uma sinergia muito legal, já trocamos experiências, já conheceram o nosso CT oficial em São Paulo, e eu tô muito feliz de verdade de ter vocês aqui. Conto com a visita. Já vamos comprar um apartamento aqui em Cascavel, estabelecer. Temos muito trabalho aí, né, Ângela, pela frente, e eu só gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês e a doação de vocês para a nossa marca, para a nossa empresa, porque eu tenho certeza que vamos construir um trabalho gigantesco e deixar o legado que é o objetivo de todo mundo. Tenho certeza que nós conseguimos juntos impactar muitas vidas. Eu que queria agradecer a oportunidade e falar que, né, você, a Stark, acendeu uma chama, né, de novo dentro do meu coração, assim, porque quando eu fui no CT oficial, né, lá em São Paulo, lá no Johan, eu me peguei sorrindo do nada, assim, né, tipo, nossa, como se eu estivesse experimentando alguma coisa muito diferente daquilo que eu já experimentei e vendo sentido de novo em algumas coisas, né? Então esse sentimento, essa alegria, né, que é genuína, ela se acendeu novamente aqui no meu coração e eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente trabalho. Aqui na Stark, ninguém tem preguiça de trabalhar. Ninguém. Eu e o Vander, a gente não tem preguiça de trabalhar. E vamos ter, sim, muito trabalho pela frente, mas isso é muito gratificante porque eu tenho certeza que vamos entregar o melhor para as pessoas. Muito obrigado, Lu, né, você, o Ricardo, toda a equipe da Stark pela, né, acolhida aqui, né, foi um bate-papo maravilhoso, né, desde o primeiro momento ali, depois as ligações, enfim, a gente passou 2 horas, né, naquela ligação conversando e Como falamos, se fossem 15 minutos. e falamos 10 minutos de negócio e os outros
né, o restante do tempo foi, né, falando da vida, falando das coisas, porque quando a conexão, né, é humana, é genuína, funciona, a gente sabe que o trabalho vai se desenvolver, juntando, né, duas forças, né, de grande potencial, duas forças que já estão aí com suas trajetórias bem desenhadas, e fazer parte disso é muito legal, né? No momento que a empresa está, no momento que a Ângela está, no momento em que o mercado, né, está se transformando, e a gente tem a oportunidade de contribuir com essa transformação de uma maneira muito impactante, muito positiva, né? E eu, né, aquilo que eu já falei em outras oportunidades, quando eu vejo a Ângela sorrindo, o olho brilhando, eu falo, esse é o caminho, vamos lá que vai dar certo. Então, a gente está muito feliz, a gente está fazendo parte com vocês desse momento da história. E até nisso, né, Ângela, a gente bateu o santo, porque assim, muitas vezes as pessoas veem Ângela Borges lá nos holofotes, né? Acho que a mídia vai toda em cima disso, mas não imaginam toda a estrutura por trás da empresa Ângela Borges, que precisa, né? Vander sabe dizer muito melhor pra gente. Da mesma forma, a Stark, as pessoas estão acostumadas a me ver ali nos eventos, apresentando a marca, com o brilho nos olhos que você mesmo disse. Então, eu acho que vai muito de encontro com o nosso propósito. Ambas empresas, Ângela Borges e Stark Strong, elas têm uma estrutura por trás disso, e é uma estrutura incrível, né? Hoje eu tenho muito orgulho de falar dos meus sócios, que é o Ricardo, que é o fundador da marca, que lá em 1999 acreditou e materializou o sonho dele e nos deu a oportunidade de participar disso também, né? E tenho certeza que a gente só chegou onde a gente está e estamos trabalhando juntas hoje por conta de vocês terem acreditado lá atrás, praticamente na mesma época, né? Stark nasceu quase quando vocês se conheceram, e eu de verdade estou muito feliz e agradecida, porque tenho certeza que vamos fazer uma história incrível juntos, e eu quero que vocês contem comigo, assim como eu conto muito com vocês para a gente levar isso para o mundo.